Você ouve agora. As principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. Sexta-feira, dia 3 de novembro, 7h05. Começa agora o Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, o Paraná integrado com a notícia da Rede Jovem Pan. Transmitimos também para o mundo inteiro em rickmais.com.br/Jovem Pan e pelo facebook.com você procura Rick Mais PR. Marcos Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Jonatas Terribas, bem-vindo de volta, bom dia. Bom dia, Denian, boa sexta-feira. Muito bem, sexta-feira, pós-feriado, e o WhatsApp está fora do ar. Hoje, para você conversar conosco, tem que ser pelo Facebook, facebook.com. Você procura lá o Rick Mais PR, transmissão em som e imagens direto aqui dos estúdios da Jovem Pan em Curitiba. A notícia do momento é que há uma instabilidade no WhatsApp, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também, né, Marcos? É isso mesmo, Denian. Usuários relataram nas redes sociais falha no WhatsApp na manhã de hoje em várias regiões do mundo. Tem um site, o Dow Detector, que registrou um aumento no número de avisos de problemas com o aplicativo. O pico com mais de 700 relatos aí, dificuldades no acesso. E aparentemente, Denian, se trata de uma falha no servidor. O problema até estaria concentrado mais na Europa Ocidental e na Ásia, mas há relato de falhas de acesso no mundo todo, inclusive no nosso WhatsApp aqui, que está parado desde as 4 da manhã. Vou te mandar um WhatsApp aí, Terribas. Do meu pro seu. Eu tô recebendo o WhatsApp. Vê se você recebe o meu aí. Vou mandar um emoji de coraçãozinho pra você aí. Eu vou te mandar aquele do gatinho do bolo. Isso, aquele é bom. Vai. Põe aí, ou não? Recebi. Recebeu? Recebi. Ó, então é assim, tá mais ou menos o WhatsApp. Quer mandar? Quer tentar mandar aqui pra gente? Manda aí, mas nenhuma garantia porque há uma instabilidade nos servidores do WhatsApp no mundo inteiro, principalmente na Europa. 7h07, vamos falar de previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. Dia cinza em Curitiba, céu encoberto, como será a sexta dos paranaenses, Mark? Não tem boas notícias, não, pelo menos não para quem gosta de sol. Tem uma frente fria se deslocando sobre a costa sul aqui do Brasil e por isso a instabilidade aumenta gradativamente e há o retorno das chuvas no estado. Elas serão ainda bem irregulares e de curta duração, mas não se descarta temporais isolados e ventos mais fortes. Segundo os meteorologistas, deve começar a chover a partir da tarde. Em Curitiba, agora 11 graus. Hoje a máxima não passa dos 24 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 12 graus agora. A máxima nos Campos Gerais é de 25 hoje. Cascavel tem 19 graus, máxima de 24 na região oeste. Foz do Iguaçu tem 23 graus agora, a máxima é de 26 na Tríplice Fronteira. E atenção, no litoral também chove, hein? Em Paranaguá, a máxima hoje é de 27 graus. A previsão é de chuvas durante todo o fim de semana nas praias do Paraná. Não deu praia para quem desceu a serra nesse feriadão. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça-se incrível. Porto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, está operando com ajuda de instrumento. Atenção, você que vai a Porto Alegre, o Salgado Filho também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Tem uma expressãozinha, meio popular, muita gente fala, que cabe perfeitamente na ministra Luizlinda Valois, ou Valois, não sei como é que lê o nome dela. Ela é ministra dos Direitos Humanos e ela comparou o salário dela, que supera os R$33 mil por mês, ao trabalho escravo. Fala, Mark. Eu queria ser escravo assim também, viu, Daniel? Lerê, lerê. Não tem, Terribas, a nossa musiquinha do Lerê, lerê? Olha só, em homenagem à nossa ministra Luizlinda. Diga, Mark. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Luizlinda, que também é desembargadora aposentada,
redigiu o pedido para poder acumular o salário de aposentada com o de ministra, que no total chegaria a 61 mil reais. Depois de ser manchete de jornais na tarde dessa quinta-feira, ela desistiu do pedido. Por lei, há uma limitação no valor que um servidor pode receber. O teto constitucional é de R$ 33.700. Ao pedir a integralidade do salário, a ministra afirmou que, abre aspas, o trabalho executado sem remuneração, sem sombra de dúvidas, se assemelha ao trabalho escravo, o que também é rejeitado pela legislação brasileira desde 1888, com a Lei de Abolição da Escravatura. Fecha aspas. Como ministra, Luiz Linda tem direito a carro com motorista, viagens em aviões da Força Aérea Brasileira, cartão corporativo e imóvel funcional. No documento, Luiz Linda justifica que, por causa da regra de abate-teto, o salário de ministra cai para R$ 3.292 brutos. O de desembargadora, de R$ 30.471,10 é preservado. Ela ainda afirma que o cargo que exerce lhe impõe custos como se vestir com dignidade e usar maquiagem. Ah, claro. Após a repercussão do pedido, ela diz não se arrepender de ter comparado o trabalho que desenvolve ao de um escravo. Todo mundo sabe que quem trabalha sem receber é escravo, disse a ministra. Ela quer acumular os vencimentos. Como ela ganha só, entre aspas, R$ 33 mil por mês, e ela precisa se vestir com dignidade e usar maquiagem, tá no mundo da escravidão. Só falta o tronco. Vida de negro é difícil como que O que eu vou dizer? Eu vou dizer pra você que trabalha como eu, como o Mark, como o Terribas, como todos nós. Não recebemos um valor nem próximo de 33 mil por mês. E mais ainda, quem nos paga é alguém que paga muito também para o poder público. Recolhe tributos. E aí, esta senhora pede aí para acumular os vencimentos. Ela de fato está fora aí da curva, porque o normal é acumular. A barbaridade no Brasil é que ela está fora do que se pratica. Parece que eu estou pegando no pé, mas eu não estou. Eu vou citar o caso do senador Roberto Requião. Requião recebe uma aposentadoria de ex-governador de 33 mil e tanto, e recebe mais 33 mil e tanto como senador. Requião recebe quase 70 mil por mês. E outros tantos como Requião acumulam vencimentos. E essa ministra aí, ela quer a mesma coisa. Ou seja, deseja a mesma imoralidade. Não bastasse a imoralidade do acúmulo dos vencimentos, ela ainda debocha da cara dos humanos, ela é ministra dos Direitos Humanos, ao dizer que paga para trabalhar, que tem que se vestir bem e que precisa se maquiar. Agora, Mark, tem que avisar a ministra dos Direitos Humanos que a maioria esmagadora dos brasileiros recebe R$ 937 por mês, ministro. É uma afronta à Lei Áurea e aos direitos humanos, né, Daniel? Utilizar a lei que aboliu a escravidão no país como argumento para ganhar mais que o teto. Não, e mais do que isso, né? Ela é ministra de Direitos Humanos. Cabe a ela a preservação, a promoção, o trabalho incansável para assegurar a todos os cidadãos a efetivação de direitos fundamentais. Uma vez você alcançando direitos fundamentais, você preenche a dignidade da pessoa humana. Só há vida digna com a efetivação de direitos basilares dos cidadãos, dentre os quais um salário digno, um trabalho adequado. E aí vem essa ministra
Luiz Linda, dos direitos humanos, reclamar que tem uma vida de escrava e pior, que não se arrepende de ter feito, depois da repercussão, esse tipo de comparação. Se o presidente Temer fosse um presidente de verdade, não um fantoche, não o vampiro da Transilvânia que preside o Brasil, se o presidente Temer fosse de verdade, ele dava um pé nessa ministra hoje. Hoje, não seria amanhã, hoje. Ela amanheceria exonerada com o seu nome publicado no Diário Oficial da União. Hoje. Mas você espera o quê do presidente Temer? Ele era o vice da Dilma. Ele é uma Dilma que sabe falar português. Ele é a presidente Dilma que estudou e tem livro publicado. Mas é a mesma coisa. O povo brasileiro não mereceria uma ministra de Direitos Humanos como esta senhora. Denê, já que não vai acontecer isso, vamos dar uma dica para a ministra? Ministra, quando eu não estou satisfeito com o salário, eu peço a conta. É isso aí. Faço mesmo. Também não vai pedir. Vai ficar aí fingindo que... Poxa vida, é uma falta completa de pejo, de vergonha na cara, de respeito a quem trabalha. Uma vergonha com a cara do brasileiro. Ela poderia, no mínimo, ter dito assim: poxa, extrapolei. Não foi bem isso que eu quis dizer, né? E ela é negra. E ela é uma senhora, Denê, de 75 anos. Então é uma senhora que já tem bagagem, desembargadora. Não é alguém que está começando agora para fazer, me equivoquei. Não, não. E ela é negra. Ela deveria, por respeito à sua própria raça, pela história bonita de contribuição dos negros à construção da identidade nacional. Não há identidade brasileira sem a presença firme dos negros neste país. E ela vem falar de que trabalha como escrava. Faça-me o favor. Denê, para terminar esse assunto, a Luiz Linda foi questionada sobre a repercussão do caso. Sabe o que ela disse? Vou ler aqui a frase dela. Que ela sempre foi muito correta, estudiosa e não admite que queiram levar para o lado negativo. Tanta coisa que se tem a fazer nesse país e as pessoas ficam se apegando a miudezas. Miudezas, Essa claro. foi a resposta dela. A gente é miudinho, excelência. A senhora sim é que é graúda, grande no processo. Nem ela, nem o vampiro vão tomar providências. Nem ela vai pedir para sair, nem o presidente Temer vai demiti-la. Nenhum nem outro. E a gente segue aqui no lerê. Pagando né? a conta. Pagando a conta. Sabe que horas são? São 7h18. Tu tá trabalhando hoje? Ou escravo de Jó que jogava caxangá? Você aí do outro lado do rádio. Tá funcionando o nosso WhatsApp ou nada? Nada. A última mensagem aqui. Funcionou agora, ó. Chegou. Uma pancada só. Tem mensagens aqui. O Thiago Chaves dizendo aqui que aposto que ela emendou o feriado. Ele apostando aqui. Também tem a ouvinte que não colocou o nome. Final do telefone é o 9841. Dizendo que a ministra ganha por mês, trabalhadores não ganham nem 3 anos. Aqueles que ganham um salário mínimo. Vergonha. O ouvinte aqui se pronunciando. Olha Também... essa comparação como é boa do ouvinte. Tem que sempre mandar o nome, tá, gente? Mas olha a comparação que ele fez. Ele pegou o salário mínimo e multiplicou por 36. 3 anos. Para dar o que ganha a ministra em um mês. E ela vem dizer que trabalha como escravo. Por favor, né? O que mais, Marcos? O Lauro, aqui nosso ouvinte, diz que o trabalho escravo é fazer o trabalho de adultos dos 7 aos 14 anos e quando não dava conta, apanhava. O Lauro dizendo aqui que passou por isso e isso sim é trabalho escravo. Pela internet também muita gente se pronunciando, viu, Daniel? O Luiz Fabiano Zanuso dizendo que para ele essa mulher é sem noção. O Orley Martins dizendo: o Temer é um governo defunto que vamos velar até 2018 e aguentar o seu mau cheiro. Também tem o Jefferson Ramos dizendo coisas do nosso Brasil. E o Eduardo Armstrong dizendo que nós trabalhadores deveríamos fazer uma vaquinha eletrônica para ajudar essa senhora. Onde já se viu um salário de 33 mil reais? Onde já se viu, né? Boa, muito boa a sua ironia, senhor Eduardo, ouvinte aqui da Jovem Pan. Vamos fazer o seguinte, temos um intervalo a cumprir agora e voltamos na sequência com mais informações, mais notícias aqui no Jornal Líder de Audiência no Paraná.
Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7h24. Você está ligado na emissora número 1 no estado do Paraná, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, Foz do Iguaçu. Falamos para todo o nosso estado, o Paraná integrado com a notícia da emissora número 1 aqui do Paraná. O Terribas disse agora, assim, quando rodou a vinheta. Como é que foi, Terribas? De volta para todo o Brasil. De volta para todo o Brasil e para o mundo por rickmais.com.br/Jovem Pan e pelo facebook.com você procura Rick Mais PR. Marcos Souza e a polêmica do projeto Escola Sem Partido. Isso, a Assembleia Legislativa adiou para a próxima semana a discussão do projeto Escola Sem Partido na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A comissão quer analisar a legalidade da proposta. Nesta semana, a OAB do Paraná se manifestou contra o projeto, que pretende restringir as discussões sobre política, religião e sexualidade na rede estadual de ensino. O projeto de autoria do deputado missionário Ricardo Arruda, do PEN, o Partido Ecológico Nacional. Segundo o relator, o deputado pastor Edson Praguesic, do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, a lei esclarece os princípios já previstos na Constituição. Ressalta-se que o projeto visa tão somente conferir melhor aplicabilidade e, por que não dizer, notoriedade da ciência, normas constitucionais e normas decorrentes de legislação federal que determinam a neutralidade no tratamento com a criança e o adolescente. Segundo o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, líder do governo na Assembleia, o ressurgimento do projeto acontece na antevéspera da campanha eleitoral. A iniciativa não é nova. O projeto idêntico foi apresentado em 2015 e, por maioria, o projeto foi barrado na sua tramitação. Agora, na antevéspera da campanha eleitoral, ressurge novamente. Mais um tema fake para distrair os eleitores sobre os verdadeiros problemas que precisam ser debatidos. A OAB entende que o projeto não deve se prestar como instrumento para a censura, como explica Anderson Rodrigues Ferreira, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. A OAB, como instituição da sociedade civil, está preocupada com os efeitos desse projeto de lei. A imposição de vigilância no espaço escolar é algo que pode fugir do controle, até mesmo de pessoas que hoje apoiam a ideia da escola sem partido. E a escola poderá se tornar um espaço de opressão e não plural, como preceitua a nossa Constituição, a qual deveria, na escola, no ambiente escolar, emancipar nossas crianças e adolescentes. Olha só, gente, esse tema do projeto Escola Sem Partido, ele é muito, muito, muito sério. Muito mais sério do que essa ministra Luz Linda, que nos faz passar vergonha. Esse tema aqui, sim, é perigoso. Eu sou frontalmente contra qualquer tipo de doutrinação ideológica feita em sala de aula. O ouvinte já sabe disso. Eu considero um falso professor aquele que se aproveita de sua plateia cativa, a quem ele detém hierarquia, porque ele faz prova e exige presença com a chamada, ele venha interferir na livre formação ideológica dos seus alunos. Eu considero um professor que tenta conduzir o seu aluno à sua ideologia, a ideologia do professor, como um falso docente, um militante partidário e alguém que é nefasto, sim, à educação pública e à educação privada brasileira. Agora, não é por caminho de projeto de lei que nós vamos resolver esse problema. Eu sou contra o projeto Escola Sem Partido. Você não pode criar uma restrição à liberdade de cátedra. O professor dentro de sala de aula é livre para lecionar. A ele cabe o papel de lecionar, de educar, de ensinar quando são os pequenininhos, com responsabilidade. E se posteriormente for identificada uma prática de tentativa de doutrinação, você pode eventualmente punir o professor a posteriori e não antes, com um projeto que se presta à censura do bom professor.
Você não pode atingir o bom professor com um projeto de lei que é uma censura. Esse projeto ele é tão censurador, entre aspas, quanto era aquele projeto. Projeto não, aquela tentativa que continua existindo do Conselho Federal de Psicologia de proibir o psicólogo de livremente exercer o seu ofício. Com aquela que foi traduzido pela imprensa militante como cura gay, que não tinha nada a ver com isso. Toda forma de tentativa de censura é perigosa, afronta a Constituição, viola os direitos fundamentais. O pai, a mãe, o responsável, ou o próprio adolescente que percebe que o professor está trabalhando numa tentativa de ideologização, ele tem outros mecanismos. Ele procura o núcleo de educação, ele procura a direção da escola, ele se movimenta junto aos seus colegas para tentar a exclusão do professor daquela disciplina. O aluno que se vire, os pais também em fiscalizar a educação que é dada ao filho. O projeto de lei é uma barbaridade e não podia vir de outros personagens que não estes citados na reportagem. Né? Eu também odeio doutrinação ideológica em sala de aula. Eu também fico muito preocupado. Mas eu faço um acompanhamento muito de perto com a educação, por exemplo, que a Júlia recebe. Muito de perto. E se sair da curva, não tenha dúvida, eu vou na direção do colégio. É nosso papel de pai, de mãe, de responsável. E não acreditar que uma lei como essa, que viola a liberdade do bom professor, venha a contribuir com a sociedade brasileira. Eu sou contra. Parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná pela iniciativa. O que você pensa, mano? Eu acho que tem que tomar uma atitude em relação à doutrinação. Não sei se a lei é o melhor caminho, mas que a discussão é séria, tem que ser feita, tem que ser feita. O professor tem liberdade, agora o aluno também não pode ser oprimido e esmagado com a opinião do professor. Porque o professor dentro de sala de aula é autoridade. Ah, ele não oprime. Oprime sim, ele dá nota e ele dá falta. Isso. Então ele tem o poder sobre o estudante. Então a discussão é importante. Não sei se a lei é o melhor caminho, talvez não seja mesmo. Agora que a discussão tem que ser feita, tem que ser feita. E quanto aos estudantes universitários, aos acadêmicos, que percebem o professor que atua no sentido de convencê-lo ideologicamente, e tá cheio. Tá cheio. Tá cheio de gente que quer convencer as suas teses, enfiar sua tese goela abaixo do estudante. O estudante não tem muitas vezes coragem de reagir, fica com medo da reprovação, não quer arrumar confusão, principalmente em faculdades de direito. Não quer arrumar confusão. Mas tem que arrumar, viu? E se não quiser arrumar confusão, o conselho do professor Denian é o seguinte: responda na prova aquilo que o seu professor doutrinador quer ler, mas pense tudo diferente. Seja dono do seu próprio pensamento, não se deixe levar pela vontade daquele que te doutrina. Entendi, mas tão importante quanto o universitário é o ensino fundamental. Vou dar um exemplo aqui. Eu aprendi na escola, por exemplo, com a minha professora de história, que a Guerra do Paraguai foi fomentada pela Inglaterra, porque a Inglaterra queria vender equipamentos industriais para o mundo todo e o Paraguai era tão desenvolvido que estava ameaçando a Inglaterra. Uma falácia, uma mentira, uma bobagem sem tamanho. A Inglaterra, a potência industrial do mundo, no século XIX, vai se preocupar com um país subdesenvolvido da América Latina. Claro que era mentira. Mas eu aprendi isso. Eu fui aprender depois que isso era uma mentira, que tinha um cara chamado Solano Lopes, que era um militar paraguaio louco, que queria invadir o Brasil só se defendeu. Eles queriam invadir o Brasil. Hoje, se o Brasil não respondesse, o Paraná talvez fosse Paraguai. Porque o sonho desse militar maluco paraguaio era ter saída para o mar. O Brasil só se defendeu, então não deixou alguém ocupar seu território. Mas eu aprendi na escola que era a Inglaterra que manipulou as coisas, que era uma mentira. Então as pessoas levam, às vezes, pro resto da vida mentiras que o professor de história, doutrinador, conta. Eu vou contar uma agora que a minha professora de história me contou, e eu tenho absoluta convicção que a professora ou o professor de história de todos os ouvintes, todos, sem exceção, contou também. Contou um lado verdadeiro da história, de que o nazismo de Adolf Hitler é nefasto, nojento, terrível, genocida, criminoso, e que por não aceitar
outra raça que não a raça ariana pura, matou, torturou, violou direitos das pessoas, induziu o mundo a uma guerra cruel. Toda crítica ao nazismo é correta, legítima e deve de fato nos enojar. Isso a professora de história contou certinho. O que ela não contou? Ela não contou que o comunismo na União Soviética matou mais até do que o nazismo. Mais. Não contou que o comunismo montou os gulags, principalmente no norte soviético, e matou as pessoas de frio, de fome, de tanto trabalhar. Não contou que o comunismo matou quem ideologicamente pensava diferente da doutrina marxista. Sabe por que não contou? Porque entende como legítima a morte daqueles que não concordavam com a ideologia do professor. Você aprendeu que o genocídio nazista é um nojo. E é. Ou nem ouviu falar no genocídio comunista soviético. Ou você nem ouviu falar, ou se ouviu com a pílula dourada. Como se aquilo fosse legítimo pelo fato de nós somos socialistas e nós queremos o bem de todos. E aí quem não quer o bem de todos, daí a gente mata, né? Porque senão a revolução... Como é que ficaria a Revolução Russa? Você aprendeu no colégio que o Che Guevara é o super-herói da juventude, né? Hay que endurecer-se. Esse daí é nojento. La ternura jamás. Coloca na camiseta, né? Você aprendeu que o Che Guevara, ele era o lindão. Cara, essa de usar a camiseta é muito engraçada. E aí a gente fez um filme e colocou o Gael Garcia Bernal, que é o ator, na época modinha, bonitão, botou o Gael de Che Guevara, né? Mas você não aprendeu sobre as atrocidades que o Che Guevara cometeu. Fuzilamentos. Você não aprendeu também que o Che Guevara era homofóbico, né? Não, né? Pois é. Ele era chamado de porco entre os próprios colegas comunistas pela forma sádica que agia. Isso está registrado nos livros de história. Então é o seguinte, é claro que nós temos que acompanhar a educação dos nossos filhos, daqueles que estão abaixo da gente. E nós somos os responsáveis. Mas eu vou dizer, toda doutrinação é nefasta. Mas o projeto de lei, ele viola a Constituição, ele não é bem-vindo e há um momento em que a sociedade deve se mobilizar. E eu, sinceramente, um projeto de lei assinado pelo missionário Arruda, em que o relator é o pastor Edson Pradzik, não dá pra mim. Não dá. Com todo o respeito que eu tenho aos dois. Mas não dá, né? Não. É claro que não. 7h37, os ouvintes devem estar aí meio nervosos com esse assunto, né, Mark? Denia, o ouvinte que não colocou o nome, final do telefone... Tem que mandar o nome. 2811, final do telefone. Ele diz que lembra que no ensino médio, uma vez ele bateu de frente com um professor comunista. Foi uma das piores coisas que fez, segundo ele. Desde então, a convivência foi diferente do que com os outros alunos, sempre com desdenho, mas nunca aceitou a escola sem partido, que no caso é sempre de esquerda. Ele brinca aqui, faz uma ironia, né? O Ângelo Gatti diz que assunto pesado para uma sexta-feira, mas muito bom, que é importante a discussão. Também tem o Oberdan perguntando, onde se viola a Constituição, Denia, o projeto? O projeto viola a Constituição ao interferir na liberdade científica de expressão, a liberdade de cátedra, que é voltada a todo docente. Você não pode criar uma lei que vai embaraçar o livre exercício do professor. É bom a gente lembrar de que você não pode atingir a maioria dos bons professores com um projeto de lei como esse a vir ferir quem trabalha corretamente. Sabe, é complexo. O tema é ruim. Eu também não gosto da doutrinação ideológica. Evidentemente que não. Mas não é pela lei. É por outros caminhos. O Orley Martins faz uma questão importante também. Também tem a questão da Inquisição evangélica. E também tem que debater também os dois lados. Óbvio. Porque muitas vezes você tem
a doutrinação de natureza político-partidária e ideológica, que é a mais comum, e há alguns professores também que querem impor a sua crença, a sua liberdade de credo, goela abaixo dos outros. Tem professor que quer doutrinar. Olha aqui o que eu vou dizer. Tem professor que quer doutrinar pelo caminho do cristianismo e tem professor que quer doutrinar pelo ateísmo. Tem também. Agora, se você matricula o seu filho numa escola de cunho religioso, eu escolhi matricular o meu filho numa escola católica, numa escola de orientação judaica. Aí é natural. Aí tudo bem. Você escolheu esta educação ao seu filho. Aí é claro, vai na escola católica, vai rezar. Vai na escola evangélica, vai orar. Vai lá na escola judaica, vai, eu não sei como é que chama, vai adorar lá ao Adonai. Vai. Aí faz parte do jogo. Não é... Você tem que entender também a opção que você fez. Não dá para você matricular o seu filho na escola israelita e querer que ele seja educado sob o dogma muçulmano. Não. Não. Daniel, Rafael aqui coloca, se você não concorda apenas com a parte do projeto, e diz que se propõe a colocar uma placa em sala de aula, relembrando o professor que ele tem que ser imparcial. Eu não preciso relembrar isso ao professor. O professor sabe, ele é livre para fazer a sua formação. Eu dou aula de direito constitucional, por exemplo. Eu lecionei o processo de impeachment da presidente Dilma. Chegou ao final. Eu estava em sala de aula com o processo de impeachment. Eu ensinei aos meus alunos, eu discuti com os meus alunos as duas teses. A tese de que o impeachment foi um golpe e a tese de que o impeachment não foi um golpe. Mandou a presidente Dilma embora pelo cometimento do crime de responsabilidade que, de fato, ela cometeu. E, ao mesmo tempo, conheço muitos colegas professores da mesma disciplina que foram pregar um semestre inteiro aos seus alunos que estávamos diante de um golpe de Estado. Essa é a diferença. Você deve repassar ao estudante as versões sobre aquele fato. Seleciona o direito e discute o fato, a repercussão daquele fato. E o aluno forma a sua opinião. Não tem mais que professor que passou o semestre inteiro é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Eu conheço professores de constitucional, tem que ensinar a Carta Magna, que é a mais importante lei de todas, que dizem assim, não, o governo Temer não dá para dar exemplo porque é um governo golpista. Isso é a opinião pessoal do professor. Ele tem que ensinar a lei, mas ele não fala, o governo Temer é governo golpista. Já vem com toda essa... Eu morro carga. De preguiça, para te falar a verdade. Eu fico cansado com um professor que atua desse jeito. E tem professor de direito penal que vai para a sala de aula, direito e processo penal, que vai para a sala de aula pregar a Bíblia marxista, petista contra a atuação do juiz federal Sérgio Moro. Não tem todo santo dia. O aluno que reaja. O aluno... Só para toque aqui do programa, a gente se aprofundou hoje. O Douglas sugere um livro aqui chamado O Livro Negro do Comunismo, que faz um relato histórico importante sobre o que aconteceu na União Soviética. Você citou essa questão. E tem um outro livro, Daniel, permitia indicar para os ouvintes que se interessarem sobre esse assunto, que fala sobre os gulags, que são importantes, chamado O Arquipélago Gulag. Esse livro é um registro histórico, é um manuscrito de quem viveu em um dos gulags, que mostra o que é o comunismo de verdade. E eu gostaria de sugerir um livro de história do Brasil aos ouvintes, principalmente a gurizada, a juventude que está nos ouvindo agora. Além do livro tradicional da escola, leia, se possível for, qualquer uma das obras do Eduardo Bueno, o Peninha. O Peninha escreveu um livro de história do Brasil, contando a história como se fosse um parceiro nosso sentado aqui no sofá, contando a história num linguajar muito, muito coloquial, em que ele tira o véu de muitos daqueles pontos da história que são tratados como heroísmo. E o Peninha tem um vídeo circulando, não sei se você viu, Mark, da proclamação da República.
pública. Excelente. Tem uma série agora, tem vários vídeos daquele. É muito legal. Vários momentos de história do Brasil ele fez aquilo. Deve ter no YouTube, né? Tem no YouTube. Procura lá, Eduardo Bueno, Peninha, História do Brasil. Ele é uma figuraça. Ele tem vários livros e ele brinca, e eu concordo com ele. Ele escreveu vários livros de história. E ele escreveu o livro da história do Grêmio, porque ele é um gremista louco. Viu como é que é? Ele escreve ficção também. Ele escreve ficção também. Deixa eu falar. O Peninha escreveu o livro da história do Grêmio. Quem escreveu o livro do Inter foi o Luiz Fernando Veríssimo. Quem escreveu o livro do Corinthians foi o Washington Oliveto. Lembram daquela série lá de que grandes escritores escreveram um livro sobre o seu clube do coração? Uhum. E o livro do Peninha, e o Peninha fala sério nos livros dele de história do Brasil. E no livro da história do Grêmio, ele inventa uma expressão que eu achei demais. Ele diz que a palavra vermelho advém de verme. E tem um monte de gente que acredita. O Peninha também, eu vou te dizer uma coisa. Tem um intervalo, voltamos. Rick Mais Notícias. Estamos de volta com o Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7h49. A partir de agora, os depoimentos prestados nos distritos policiais de Curitiba, nas delegacias, serão registrados por câmeras. Curitiba é a primeira capital do país, a primeira cidade a contar com esse tipo de serviço. Eu acho uma boa, viu, Mark? A expectativa da polícia é tornar o trabalho de investigação mais rápido. Agora não vai ser mais preciso digitar os relatos de quem participa dos depoimentos, que vão ser registrados por câmeras. Escrivã há 7 anos, Ana de Oliveira, diz que agora vai ter mais tempo para se dedicar aos inquéritos que estão parados no 3º distrito de Curitiba. Muitas vezes, as testemunhas e até mesmo o investigado chegava em audiência na justiça e alegava que não tinha dito nada daquilo à polícia. O que tornava toda a produção de prova da polícia sob suspeita. Hoje isso acabou. Sem dizer que tem pessoas também, vários acusados, que alegam ser agredidos em delegacias para justamente afastar eventuais confissões que fizeram espontaneamente. Agora, com o audiovisual, isso não caiu por terra, vamos dizer, se tornou sem efeito qualquer tipo de acusação nesse sentido. Esse é o delegado Francisco Caricati explicando que outra vantagem é que os depoimentos agora gravados em vídeo vai ficar mais difícil questionar as informações do inquérito. É bom, né? É bom, primeiro que ganha tempo, você não precisa reduzir tudo a termo. Segundo, porque o depoimento prestado em vídeo gravado permite à autoridade que vai eventualmente denunciar o acusado de crime, o Ministério Público, de ele mesmo tirar as suas conclusões sobre aquilo que foi dito na formação do inquérito policial. E depois servirá, sim, como convencimento do juízo para a sentença criminal contra aquele acusado. Parabéns aí à Secretaria de Segurança Pública pela inovação, é muito bem-vinda. Daniel, sabe outra coisa que tem que avançar? E vamos tocar no judiciário agora, nos juízes, que devem estar dormindo nesse momento, que emendaram o feriado. Você me veio como um sonho bom, me diga lá. Eu nunca concordei com esse negócio de levar preso, que está em penitenciária, para depor na frente do juiz. Usa a videoconferência hoje. A tecnologia está aí, daí você gasta com escolta, você para o trânsito, que a polícia vai ficar cortando a cidade, às vezes traz lá de Pinhais aqui pro fórum em Curitiba e tal, enfim. Os juízes podiam usar esse sistema de teleconferência para poder adiantar, facilitar e economizar dinheiro. Tô contigo. O réu não precisa vir, por exemplo, de São Paulo, de São Bernardo do Campo, e parar a cidade para falar, né? E quem está falando, Daniel? Eu tô falando do... agora é Lula, é só você querer. Só você querer. E aí o presidente Lula disse que precisava olhar olho no olho do juiz Sérgio Moro. Mas sabe, Marco, eu concordo contigo, mas e o réu que quer falar olhando pro magistrado? Nos olhos do magistrado? Nos olhos. Eu quero dizer uma coisa pra você, doutor Moro, né? E quer falar? Ele vai vir mais uma vez aí, que tem mais processo contra ele. Daqui a pouco tá aí de volta, né? Muito bom. Vamos para os ouvintes e aí terminamos o jornal. Olha só, o ouvinte não colocou o nome, final de telefone 2323, dizendo assim: ligue a Jovem Pan e escute o dogma do PSDB. Dá para mudar de rádio. Não é, primeiro que não é verdade. Mas ao contrário dos alunos, você que acha que isso aqui é um dogma do A, do B ou do C,
você tem outras 20 emissoras para ouvir. O aluno não. O aluno tem o professor. Essa é a diferença. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A primeira parte do jornal inteiro foi criticando a posição da ministra lá, a Luz Linda. Ela é tucana. Ela é do PSDB, ouvinte, só para sua informação. Então, isso não existe. Isso daí, a pessoa faz ouvido seletivo. Tá vendo o comportamento do PT? É isso que eles levam para dentro de sala de aula. É você. Sabe por que ele mandou essa mensagem? Porque ele ficou bravo, ficou furioso, porque nós derrubamos aqui a máscara do discurso comunista, de que nós somos os bonzinhos e queremos que todos sejam tratados de maneira igual, a igualdade material e a lindeza do discurso. Só que na prática, matou de fome, de frio, violentamente e do mal. É isso. Beijo. Tchau. A Ana Paula Froelich diz que concorda contigo, ela tem 3 filhos e esse acompanhamento do andar da escola deve ser feito pelos pais e não através de uma lei. Tá bom, gente, tô indo nessa. Tem que fazer o 8 em ponto lá na TV. Vambora de Falou. com a rainha do pop. Valeu, tchau, Marquinhos.